Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão nos escutar aqui agora, para aqueles que vão escutar depois lá no canal da Academia Areté, lá no YouTube. Obrigado pela presença de todos e vamos começar aqui. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória. Convido todos vocês a entrarem lá no nosso site www.academiaareté.com.br e conhecer os nossos cursos que estão lá. O curso que está aberto agora é o curso do Clube de Debate e Oratória, onde você vai aprender a falar bem, a argumentar bem, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido. Então eu convido a vocês. E todos que estiverem assistindo aí, eu vou deixar depois a chave Pix aí, se você quiser colaborar para que esse trabalho continue aí. É um trabalho gratuito, se você não quiser colaborar também, tudo bem. Chega aí, assiste o nosso curso. É um curso de História da Filosofia, na verdade é um curso daquilo que eu chamo de Introdução ao que há de essencial na História da Filosofia, tá? É uma introdução ao essencial, porque mais lá na frente eu vou aprofundar ainda mais esses temas aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Onde nós estamos aqui? Sem perder mais tempo aqui, nós estamos ainda dentro da filosofia antiga, né? Nós já vimos o período pré-socrático, vimos os socráticos, estamos encaminhando para o final do período do helenismo, tá bom? Hoje nós vamos falar de Alexandre de Afrodísia, que foi um sujeito que estudou Aristóteles, ele retoma certas ideias do Aristóteles, tá bom? Provavelmente ele ensinou filosofia na cidade de Atenas entre os anos de 198 e 211 depois de Cristo, ali mais ou menos, e ele comentou algumas coisas da obra do Aristóteles. E por que eu faço questão de falar do Alexandre de Afrodísia? Porque mais lá na frente, na filosofia medieval, essa questão que eu vou colocar aqui hoje com relação ao intelecto agente dele, vai ser retomada por São Tomás de Aquino e alguns escolásticos ali, se o intelecto agente ele é um para todos ou se não é, tá bom? O tema de hoje é extremamente importante lá para frente, tá bom? Então, fiquem ligados aí. Então, olha só, ele vai interpretar essa teoria do intelecto de Aristóteles. A live hoje vai ser mais rápida, como vocês vão ver, tá? Mas ele vai interpretar essa teoria do intelecto de Aristóteles de um modo bem próprio dele, que, como eu falei, vai influenciar mais lá na frente a filosofia medieval. E aí é o seguinte, para Alexandre, diferente do Aristóteles, para Aristóteles você tinha um intelecto passivo e ativo. Aqui, para Alexandre de Afrodísia, não, você vai ter o intelecto físico ou material, você vai ter o intelecto adquirido ou intelecto inábito, e o intelecto agente, tá? Ou o intelecto produtivo, que é o nome. Então nós temos três intelectos aí, na verdade três atividades, três faculdades, vamos dizer assim, do intelecto, tá? O intelecto físico, também chamado de material, que seria o seguinte, que é a pura possibilidade de conhecer as coisas. É como se fosse o seguinte, é a capacidade que nós temos de conhecer. Todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo aí, nasceu com a capacidade de conhecer as coisas. Por exemplo, eu tenho aqui do meu lado uma cadeira. Eu tenho uma cadeira aqui do meu lado. Estou sentado numa cadeira. Eu nasci com conhecimento do que é a cadeira em potência. Eu não nasci com isso conhecido definitivamente. Eu nasci com esse conhecimento em potência, ou seja, eu nasci com a capacidade para conhecer. Assim como a matéria das coisas, vamos dizer assim, a matéria é potencialidade, é sempre potência para algo, o Alexandre de Afrodísia diz que nós temos também, isso baseado em Aristóteles, né? Nós temos a potencialidade, no caso ele chama até de possibilidade, nós temos um intelecto em potência, que é a capacidade para conhecer as coisas. Além desse intelecto, nós temos o intelecto adquirido, ou seja, o intelecto de fato ali, aquele realizado, atualizado, que é, vamos dizer assim, o intelecto no qual já tem a potência de conhecer realizada, tá bom? E esse intelecto, ele se dá, vamos dizer assim, concretamente no ato de pensar. Então nós temos a capacidade para conhecer, a capacidade para pensar, e temos também o pensamento de fato em ato. Então nós temos essas duas atividades aí, segundo Alexandre de Afrodísia. Só que nós temos uma terceira, e prestem atenção, que essa que é interessante, esse aqui que é o barato aqui no negócio.
Para Alexandre, além do intelecto material, que é o intelecto físico, que tem a capacidade para entender, nós temos o intelecto adquirido, o intelecto em hábito, que é o ato de pensar propriamente dito. Nós temos um intelecto agente. O que seria esse intelecto agente? Também chamado de intelecto produtivo. É um intelecto agente que causa, vamos dizer assim, que é a causa, melhor colocando, que é a causa da atualização do intelecto material. É ele quem atualiza o nosso pensamento. É ele que torna o intelecto material ou físico em intelecto em hábito, em intelecto adquirido propriamente dito. Então nós temos como vamos dizer assim, como se fosse um intelecto que vai pegar aquele intelecto material, aquela capacidade de conhecer e vai transformar aquilo em conhecimento de fato. Então eu tenho essas duas características aqui em mim, vamos dizer assim. E qual seria a diferença para Aristóteles aí, segundo Alexandre de Afrodísia? É porque esse intelecto agente, vamos dizer, ele estaria acima desses outros dois que estão em mim. Em mim eu tenho o quê? O intelecto, que é a capacidade para conhecer, e aquela parte, vamos dizer assim, que já conhece efetivamente. Mas quem trabalha para transformar a capacidade de conhecer em conhecer é vamos dizer assim, um intelecto fora de mim, tá? Porque esse intelecto agente, ou seja, esse que atualiza, passa da potência para o ato de conhecer, ele não está dentro da nossa alma, para Alexandre de Afrodísia, como estaria em Aristóteles. Não está dentro da nossa alma. Ele seria um único intelecto para todo mundo. E Alexandre de Afrodísia vai identificar esse intelecto como se fosse o primeiro motor imóvel. Vou fazer um esquema aqui com a minha mão para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então aqui, a minha mão esquerda é como se fosse a capacidade de conhecer. A minha mão direita é o conhecimento já, ou seja, adquirir o conhecimento. A questão é, qual o problema que Alexandre de Afrodísia ele tem aqui diante dele? Como é que vai passar daqui do ato, da capacidade de conhecer, para o ato de conhecer? Quem vai fazer essa transição? Alexandre de Afrodísia diz que tem que ter uma causa eficiente aí, e essa causa eficiente seria o intelecto agente, que está acima e é o mesmo para todo mundo, ou seja, ele vai falar que esse intelecto agente é o primeiro motor imóvel, seria Deus, vamos dizer. Então é Deus que faz com que em nós passássemos, na verdade, da capacidade de conhecer para o ato de conhecer propriamente dito. Então, isso é um problema, como vocês perceberam. Como é que sai daqui e vem para cá? Como é que eu passo do ato de conhecer para o conhecer efetivamente? Alexandre de Afrodísia vai falar o seguinte, ele vai falar que esse intelecto agente, que é Deus, né, que eu estou falando para vocês, esse intelecto agente que é Deus, ele pode tornar o intelecto material intelecto em hábito, ou seja, conhecendo de fato. Mas aí nós temos o seguinte, por que ele fala que esse intelecto agente, que é o mesmo para todo mundo, que é Deus, vai fazer esse conhecimento passar daqui para cá? Primeiro, ele vai distinguir esse intelecto agente em duas categorias aqui, poderíamos chamar assim. Ele vai falar que o intelecto agente, que é Deus, ele é o inteligível máximo, é o inteligível supremo, mas ele também é o intelecto supremo. Então ele tem essas duas características aí. Vamos lá, quais são as características do intelecto agente aqui para Alexandre de Afrodísia? Ele é aquilo que nós conhecemos sumamente, é o máximo, vamos dizer, por isso que eu falei, é o inteligível, é aquilo que nós conhecemos maximamente, mas ele também, maximamente, é o intelecto. Então ele guarda nele, esse intelecto agente, essas duas características. Ele é a coisa que nós podemos conhecer maximamente e ele é o intelecto mais elevado que existe. E aí, olha só, então ele vai falar que nós que estamos aqui, eu tenho a capacidade para conhecer e o conhecimento de fato. Como é que eu passo da capacidade de conhecer para o ato de conhecer efetivamente? Ele vai falar que é Deus, que é esse inteligível supremo, é que vai transformar, passar daqui para cá. É ele, vamos dizer assim, que é a causa dessa abstração, que sou eu olhar para as coisas materiais
e transformar essas coisas que são capacidade para conhecer como ato de conhecer propriamente dito. Estão entendendo? Então vejam, como eu disse, o Deus, né, esse intelecto agente, ele é um inteligível supremo, ou seja, aquilo que nós podemos conhecer maximamente, mas ele também é o intelecto supremo. Então vejam, como intelecto supremo, enquanto intelecto supremo, ele é enquanto inteligível supremo, vamos analisar primeiro enquanto inteligível supremo. Enquanto inteligível supremo, ele é o inteligível por excelência. Ele é a causa de toda inteligibilidade. É graças a esse intelecto supremo que eu conheço as coisas como elas são, tá? E ele, esse intelecto agente, também, ele é a forma suprema que dá forma a todas as coisas que estão na realidade. Vejam se isso não é uma característica do primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel, como nós já vimos lá atrás, lá em Aristóteles, ele tem que ter todas as perfeições nele em ato, como nós vimos, porque ele é ato puro. Então tudo que está aqui agora nesse momento em ato, está no grau mais elevado de todos, nesse primeiro motor imóvel, em Deus. Resumindo aqui, colocando uma maneira mais leiga, né? não de modo tão técnico, é como se fosse o seguinte: olha, em Deus, né? Em Deus, nós temos todas as ideias no grau mais elevado que elas têm condições de ser. Deus tem no intelecto dele todas as ideias de modo absolutamente perfeito, todas as ideias. Então a forma, a essência perfeita das coisas está em Deus. Notem, isso daqui é um certo platonismo. E aí a solução, vamos dizer assim, desse neo-aristotelismo, a solução seria seguir por um neoplatonismo. Não é à toa que nesse período seguinte aí que nós vamos estudar, vai surgir de fato o neoplatonismo. E o neoplatonismo é quem vai influenciar muito esse início da filosofia medieval, cristã, propriamente dita. Porque você está desviando a perfeição das coisas para o intelecto supremo. Então é nesse intelecto supremo que você tem as formas, as ideias mais perfeitas que existem. É nesse intelecto supremo que estão as ideias mais perfeitas. Então vejam, enquanto inteligível supremo, as coisas que nós podemos conhecer de modo absolutamente perfeito estão em Deus, segundo Alexandre de Afrodísia. Mas esse próprio Deus, ele também é o intelecto supremo. E esse intelecto supremo, ele vai atuar sobre o intelecto material. É como se fosse o seguinte: o intelecto agente, ele não está dentro da minha alma, como nós já falamos. Repetindo, o intelecto agente, que é Deus, é o mesmo para todo mundo, não está dentro da minha alma. Então a pergunta é: como é que eu passo da capacidade de conhecer para o ato de conhecer? Alexandre de Afrodísia vai falar que é esse intelecto agente que vai atuar em cima do intelecto material ou intelecto físico, transformando essa capacidade de conhecer em conhecimento de fato. É ele que atua, é ele que move o conhecimento em nós. Nós não conhecemos por um esforço nosso, segundo Alexandre de Afrodísia. Nós conhecemos porque Deus, que é esse intelecto ativo, esse intelecto agente, ele atuando diretamente sobre o nosso intelecto material, faz com que nós passemos da potência de conhecer para o ato de conhecer. Vejam, Alexandre de Afrodísia vai falar que esse intelecto supremo é uma presença que atua em nós, dentro da nossa alma, mas não é a nossa alma. Vou repetir, esse intelecto, ele atua na nossa alma, mas não é a nossa alma. É o primeiro motor imóvel, é essa capacidade, vamos dizer assim, essa capacidade, esse intelecto supremo que transforma a capacidade de conhecer em conhecer. Não é um ato nosso, tá bom? Esse intelecto, Alexandre de Afrodísia vai falar que é um intelecto que vem de fora. Ele ilumina, ele transforma essa capacidade de conhecer em conhecimento efetivamente, porque isso não pode ser um ato interno nosso, como diria Aristóteles. Isso daqui, como eu falei, vai gerar altas discussões na filosofia medieval, principalmente lá na escolástica. Esse tema de hoje, ele é extremamente importante. Repetindo, a pergunta é: São Tomás de Aquino vai responder isso na Suma Teológica. Há apenas um único intelecto?
agente para todos, ou o intelecto agente ele já age em nós diretamente? Ele é uma parte nossa, ou é um único para todos? Como se fosse isso, né? É Deus que transformaria a capacidade de conhecer em conhecimento em cada um de nós. É isso que Alexandre de Afrodísia coloca aí e que depois, mais à frente, os escolásticos vão tentar resolver. Vejam, não é uma questão à toa, porque isso diz respeito ao processo do nosso conhecimento. Porque plenamente nós teríamos o conhecimento dessas ideias perfeitas que estão em Deus. E com o nosso intelecto, sob certo aspecto, eu conheço determinadas essências. Eu conheço determinadas essências com o meu intelecto. Mas a questão é, como é que eu passo da capacidade de conhecer para o ato de conhecer, se não por aquilo que já tem o conhecimento em ato? Não é verdade? É aquela questão que eu mencionei lá atrás em Aristóteles. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu só posso passar do ato de conhecer para conhecer a partir de alguém, de alguma coisa que já tem aquele conhecimento em ato. E aí surge essa solução do Alexandre de Afrodísia para poder, vamos dizer assim, resolver esse problema. Então, como é que passa do ato da capacidade de conhecer para o ato de conhecer? Alexandre vai falar, olha, é Deus, esse intelecto que vem de fora e atualiza o conhecimento em nós. Por quê? Porque ele age de fato enquanto intelecto supremo, mas ele também age enquanto inteligível supremo. É só ele que é intelecto supremo e inteligível supremo que é capaz de nos mover da capacidade de conhecer para o ato de conhecer, ou seja, para o conhecimento do conhecimento em potência para o conhecimento em ato. Senão isso pelos nossos próprios esforços não aconteceria. Pelo esforço humano eu não conseguiria, segundo Alexandre de Afrodísia, passar da capacidade de conhecer para o ato de conhecer. Eu só posso realizar esse ato porque alguém moveu isso em mim, né? Tudo que é movido por outro, e o intelecto passivo também vai acontecer isso nele. Ele só vai ser movido por alguém, alguma coisa que já é intelecto em ato. Não só intelecto supremo em ato, mas ele também é inteligível supremo em ato, porque ele vai saber como transformar o nosso conhecimento em ato. Então, o que nós vimos aqui do Alexandre de Afrodísia hoje, só para encerrar? Nós vimos que existem 3 intelectos. O intelecto material, também chamado de intelecto passivo, né? O intelecto material ou físico, né? Intelecto físico ou material. Temos o intelecto inábito ou intelecto adquirido, que é a capacidade de conhecer de fato, e temos o intelecto agente, que seria esse que faz com que o conhecimento passe da capacidade de conhecer para o ato de conhecer propriamente dito. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu convido a vocês aí, quem tiver a oportunidade, eu vou deixar a chave Pix aí depois, se quiserem contribuir com esse projeto aí, qualquer quantia é sempre bem-vinda, tá? Vou deixar a chave Pix depois aí na descrição desse vídeo, tanto no Instagram quanto no YouTube, se vocês quiserem contribuir com esse projeto. Se não der para contribuir também, assista, porque vale a pena também. E eu digo a vocês, qualquer um que assiste essas aulas que eu tenho dado aqui desde o início e permanecer aqui durante o curso, vai saber muito mais do que aquilo que estão ensinando nas universidades. Eu garanto isso daqui para vocês, tá bom? Bom, chegamos ao final dessa aula de hoje sobre Alexandre de Afrodísia e nos vemos aí amanhã, como nós começarmos já a encaminhar para esse finalzinho aí do helenismo. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de deixar a curtida aí depois no perfil, curtir o vídeo lá no canal da Academia Areté, lá no YouTube, tá? E divulga o nosso trabalho aí para que ele chegue a outras pessoas, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, tchau, tchau.